Bomba no STF. Olha, isso aqui é breaking news, isso aqui vai melhorar o seu dia. A pesquisa é muito boa para Flávio, né? Ele se mostra um candidato realmente competitivo. A pesquisa é muito ruim para Tarcísio, né? A grande esperança dos tarcisistas é que a pesquisa mostrasse que a candidatura de Flávio não é viável, ela é viável, né? E que Tarcísio seria mais competitivo e talvez o único capaz de derrotar Lula no ano que vem. Bom, a serem reais esses números, o retrato de momento não é esse. Quando são colocados os dois ali no mesmo cenário, Flávio tem mais votos do que Tarcísio. O que deixa claro que os votos da direita no ano que vem, neste momento, são de Jair Bolsonaro. Né? Nenhum dos candidatos ainda conseguiu se desgarrar, conseguiu criar uma imagem própria que sobreviva à sombra de Bolsonaro. Né? E nesse cenário, o filho, que teve bastante mídia espontânea, né? Esteve muito no noticiário nas últimas semanas, apareceu com um crescimento expressivo. Para Lula, a situação continua a mesma, boa, confortável, mas nenhuma garantia de que isso vai se manter nos próximos meses. Né? Essa situação pode mudar rapidamente, uma diferença de 10 pontos em questão de 2 meses, 3 meses, pode não existir mais. Mas esse é o retrato de momento, uma boa pesquisa para Flávio Bolsonaro, né? A direita será obrigada a levar a sério a intenção de Flávio, e Tarcísio fica numa posição um pouquinho mais desconfortável, talvez mais próximo do governo de São Paulo da reeleição. Ontem o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos o Jornal Nacional mostrou, disse o que nós não devemos fazer, e vai pegar muito mal. Portanto, continuam a achar que o Congresso deve se submeter ao alto grau de fulanização que essas condenações contêm. É claro que o alvo é o Bolsonaro, o alvo é a eleição do ano que vem. Quem não quiser enxergar, que não enxergue. Sobre o ocorrido, não pode passar despercebido uma frase épica do presidente Lula. Alguém abriu a porta, deixaram entrar, e depois nós comprovamos. 48 agências do Sistema Brasileiro de Inteligência receberam, entre outras, e a BIM nunca disse que elas eram confidenciais. O confidencial foi um carimbo aplicado depois, mas não pela origem da informação. No dia 6 de janeiro, às 19h30, previsão de invasão do Congresso Nacional e outros prédios da esplanada dos ministérios. Aqui não tem nenhum supermercado, nenhuma casa noturna. Portanto, todas as instituições têm aqui a sua sede. Este aviso foi ignorado a ponto de o diretor da ABIN, então ministro do GSI, Gonçalves Dias, tocarem mensagens que foram apresentadas na CPI dizendo: vamos, às 8h30 da manhã, vamos ter problemas. Ou seja, também desapareceu do Ministério da Justiça, à época dirigido pelo atual ministro Flávio Dino, qualquer gravação, qualquer vídeo sobre a presença ali de 285 policiais da Força Nacional. Desapareceu e não tem filme. E não há nenhum inquérito, preste bem atenção, nenhum inquérito sobre as omissões em face dessas informações. Colegas aí da direita, analistas, jornalistas, cientistas políticos, todo mundo fica ainda, né, se lamentando. Vê o Flávio aí com essa candidatura, aí o pessoal fica batendo palma, dizendo que, maravilha, vocês estão ajudando o Lula vai ser eleito, o Lula tá amando o Flávio Bolsonaro, vocês rejeitaram o Tarcísio, porque o Tarcísio é que conseguiria livrar-nos todos dessa ditadura. Acordem, senhoras e senhores. Acordem, vocês estão fazendo análise política como se nós estivéssemos em plena democracia. Acordem. Nós não teremos eleições livres em 2026. O STF vai decidir quem vai vencer. Se for o Lula, se eles quiserem que seja o Lula, será o Lula. E alguém acredita que se o Tarcísio fosse eleito, no dia seguinte, amanheceria um sol de primavera, né? Com os passarinhos cantando sobre a democracia. Olha, isso aí só pode ser brincadeira de vocês. E eu, mais uma vez, tive que escrever sobre a candidatura do Flávio Bolsonaro. Coloca na tela, por favor. Coloca na tela. Abre a matéria. Abre o artigo. Deixa eu explicar para vocês o drama, tá? Vejo muita gente querendo analisar a candidatura de Flávio Bolsonaro partindo do princípio de que Flávio é Jair, o que é um erro primário. Vejo também muita gente achando que em 2026 haverá eleições livres. É um erro secundário. Há ainda os que acreditam que a candidatura do 01 é um fim em si mesmo. Terceiro erro. Todos analisam a política atual como se estivéssemos em plena democracia. Meu Deus, é preciso ser muito ingênuo ou alienado para usar de premissas que hoje já não valem absolutamente nada. Já escrevi há 2 semanas que a candidatura do Flávio era um protesto, mas talvez não tenha sido claro o suficiente. Flávio não é um candidato, é uma oportunidade. Sua candidatura não é propriamente uma candidatura presidencial, mas uma arma de comunicação em massa a denunciar o sistema ditatorial que se instalou no Brasil a partir da cúpula do judiciário, capitaneado pelo déspota Alexandre de Moraes. Sua pré-candidatura gera furor midiático, atrai a atenção da imprensa nacional e internacional, permite que as denúncias sobre o arbítrio de Moraes e de sua tropa rompa a bolha bolsonarista e da direita, seja exposta a milhões de brasileiros. Garante que a história do golpe ganhe uma versão diferente daquela martelada incessantemente desde 2023. Expõe as injustiças contra o comerciante Lesão, a cabeleireira Débora do Batom, as avós septuagenárias Vildete Guardi e Iracina Gosch. Usa o sistema contra o próprio sistema. Flávio faz tudo isso sem gritar, sem ofender, entregando a mensagem de forma clara, limpa, plantando no inconsciente coletivo uma semente poderosa que, se bem regada, poderá germinar em breve. Ao praticar o diálogo com todos, o senador derruba resistências. Sua moderação deixa o sistema sem reação. Sem perder o equilíbrio, ele denuncia o rombo nas estatais, o roubo dos aposentados, a infiltração do crime organizado e a taxação infernal da administração Lula e da esquerda. O conluio globalista e suas pautas deletérias contra a vida, a família e a propriedade. Defende a meritocracia e o trabalho sem abrir mão da assistência social. A candidatura de Flávio não é apenas útil,
mas necessária, como um ato de resistência pacífico, democrático e republicano. O Supremo provavelmente fará de tudo para impedir seu nome nas urnas, mas cada ato jurídico, cada abertura de um novo inquérito, soará como um golpe de açoite na democracia. Aos que queriam Tarcísio, digo apenas que ele poderia ter sido esse candidato, poderia ter se mostrado como um estadista, mas falhou miseravelmente. Cheguei a ter esperanças quando chamou Moraes de tirano, lá no dia 7 de setembro, mas me decepcionei profundamente quando ele correu no Supremo para se desculpar. O atual governador pode ser um bom fazedor de obras, pode até vir a ganhar um viaduto com seu nome, mas nunca, repito, nunca terá um busto em praça pública. É só mais um Paulo Maluf do regime. Sua aparente temperança é apenas covardia e apego, um homem comum. E o povo brasileiro está farto de homens comuns. Tá? O que estão dizendo por aí na mídia está equivocado, né? Muita gente está falando de análises das possibilidades. Mas existe uma possibilidade que ninguém aventou ainda. E isso foi dito pra gente. Fonte seguríssima, diretamente dos Estados Unidos, mas da onde você não imagina, já veio. A gente fica aqui se aguentando para falar, mas há um compromisso de que nós não podemos falar. Porque essa turma é muito vaidosa. Isso pode atrapalhar aquilo que foi negociado e pode verdadeiramente causar um efeito cascata e atrapalhar tudo que já foi aventado. Você não acha que se as coisas tivessem acontecido tão maravilhosamente bem para o governo, não estaria todo mundo agora festejando, vibrando e usando isso como ferramenta pró-reeleição? A única manifestação que a gente viu, ainda assim meio disfarçada, foi nesse evento aí cabuloso aí do SBT, né, vergonhoso, e os caras falaram ali meio timidamente. Então por aí você já pode ter uma ideia. Hoje nós sabemos o que vem. E digo o seguinte, que é uma coisa muito boa que vai acontecer até antes do carnaval. Vamos guardar segredo, porque senão isso vai causar uma briga estupenda, gigantesca entre a direita e a esquerda no Brasil e vai virar um caos nesse fim de ano. Então, tome nota do que você está ouvindo agora, aqui. Eu não deveria nem estar falando, muita gente está falando, olha, se você não pode dizer, então para que você está colocando água na boca? É porque o negócio é muito bom. Aí a gente não se aguenta aqui, mas o nosso compromisso com a fonte é não revelar, porque isso pode atrapalhar o andamento desse processo. Inclusive a Magnitsky volta, se você não sabe, tá? O Trump não pode aplicar uma lei Magnitsky sem a aprovação do Congresso. Então, todo o material que foi apresentado é um vasto material comprobatório. Então, não existe essa de que foi enganado e coisa e tal. Não, os caras sabiam. Negócio de terras raras, pode entrar. Mas olha, o cara já tem terras raras quase que no mundo inteiro, para suprir e muito uma ausência de Brasil de terras raras. Ah, mas o Brasil é um dos grandes produtores mundiais. Beleza, daí. Se ele coloca a direita aqui dentro, ele resolve isso, pega 100%. E se isso aconteceu de terras raras também, ou seja, a esquerda vai detonar o governo Lula, né, dizendo que o governo entregou a soberania mesmo para outro país. Fim da censura nas redes sociais. Beleza, isso está tudo dentro do pacote, mas a cereja do bolo que justifica essa retirada, você só vai saber até fevereiro. E aí você vai guardar esse dia que nós estamos aqui, né? Nós vamos voltar e mostrar isso no dia, hoje, 15 de dezembro de 2025. Aí você vai ver qual é a cereja. Mas uma coisa, nós podemos dizer aqui que o brasileiro não precisa ficar angustiado. Nós temos excelentes relações com o pessoal de lá também. E as informações são quentes, ok? Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. Para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O que dá para fazer diante de uma situação dessa? A gente está ferrado mesmo. Significa que a gente vai parar? Claro que não. E qual é o foco agora? O foco agora vai ser a dificílima e heróica campanha de Davi Bolsonaro, ou Flávio Bolsonaro. E se há um momento aqui expor público, há também a alegria com o entusiasmo da resposta positiva que a candidatura do Flávio Bolsonaro teve junto à base bolsonarista. Ontem nós fizemos uma enquete aqui no programa e nós tivemos algo como 11 mil votos e 95% de apoio ao Flávio. Dentro da nossa audiência, que é bolsonarista, então, portanto, o Flávio tem um apoio esmagador. Isso ajuda a entender como o nome dele foi recebido pela base como um todo, uma base bolsonarista. Não o eleitor como um todo, mas a base bolsonarista. Muito bom. No Paulo Figueiredo Show, eu postei no site, e eu sempre recomendo que as pessoas acessem o nosso site, que é de graça, não tem paywall, só para as notícias exclusivas para assinantes, mas as notícias mesmo não tem paywall, não tem anúncio, não tem nada, só entrar no www.paulofigueiroshow.com. E eu postei uma reportagem falando sobre a quantidade de menções ao Flávio no período posterior ao lançamento da sua pré-candidatura. E foi um número absolutamente espetacular. 1,86 milhão de menções nas redes sociais. E tudo isso já contradiz a história de que o sistema quer pintar.
de que o Flávio Bolsonaro é um candidato, e já falei para vocês prestarem atenção nesse termo, inviável. Pelo contrário, o que está absolutamente claro agora é que o Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém, nem de você, Ciro Nogueira, nem de você, Kassab, nem de você, Rueda, nem de você, Marcos Pereira. Flávio Bolsonaro não precisa da ajuda de ninguém para chegar no segundo turno. É bom que tenha. Juntos somos mais fortes e vai ser duro blindar e se proteger do sistema. E por isso esses apoios são, sim, importantes. Mas para chegar no segundo turno, não há outro candidato que tenha mais chances de chegar do que Flávio Bolsonaro e não há um candidato que consiga impedi-lo de chegar lá. O desafio real seria o segundo turno. Mesmo com as maquininhas. Eu digo isso porque o nome do Flávio é algo que vai se consolidando durante a campanha, conforme as pessoas forem vendo que ele não é o bicho-papão, que ele é uma pessoa razoável, que se comunica bem, a rejeição vai diminuindo e ele vai crescendo. O Flávio é até mais palatável, a imagem do Flávio é melhor do que a do próprio pai. Não com o mesmo carisma, mas uma imagem mais palatável. Eu digo não com o mesmo carisma, sem demérito, porque eu digo a vocês, eu nunca vi nada igual ao presidente Bolsonaro. Talvez o maior exemplo tenha sido o Brizola no Rio de Janeiro. O Brizola no Brasil, o Brizola foi uma coisa impressionante, o grau de carisma. Mas eu já tive no mesmo ambiente com o Trump e com o Bolsonaro, e o Bolsonaro tem mais carisma do que o Trump. Nunca vi nada igual. Então, óbvio que não há a menor razoabilidade no argumento de que a candidatura do Flávio é inviável. O que não quer dizer que o sistema, e agora as viúvas do Tarcísio, quem são as viúvas do Tarcísio? São as pessoas que estão chorando pela morte da candidatura do Tarcísio. Essas pessoas não vão desistir de falar dessa inviabilidade por enquanto. O problema é que eles não têm tido muita sorte nesse assunto, porque o argumento deles, inclusive exposto ontem aqui no programa pelo Ciro Nogueira, é de que os únicos candidatos capazes de unir a centro-direita seriam Ratinho, Júnior e Tarcísio. Eu estou dizendo assim, não ouçam de mim, ouçam a partir do próprio Ciro. Anteriormente, os dois candidatos que poderiam unificar essa chapa era o nome do governador Tarcísio, que era o mais forte, e do governador Ratinho. Mas é uma política como nuvem. Naquele momento, também, eu não sou senhor da razão e posso ser convencido, mas com argumentos e com critérios para que a gente possa fazer uma escolha que o Brasil não pode perder a próxima eleição. Que bom, Ciro, porque nós mostraremos alguns argumentos convincentes, porque, segundo você, viável só seria o Ratinho e o Tarcísio. Mas vamos falar, mas que você poderia ser convencido com argumentos e com critério. Bom, vamos falar sobre isso. Porque, segundo a pesquisa do Ipsos e o IPEC, divulgada ontem para o primeiro turno de 2026, em um cenário sem Tarcísio e com Flávio, Lula pontua com 38% e Flávio Bolsonaro com 19%, enquanto Ratinho fica num longínquo terceiro lugar. E no cenário sem Flávio e com Tarcísio, você deve imaginar que o Lula despenca e o Tarcísio tem 35% dos votos. Mas não, Lula mantém os mesmos 38%, mas Tarcísio pontua 2 pontos a menos do que o Flávio Bolsonaro. Ou seja, no cenário em que o Tarcísio concorre no lugar do Flávio, o Tarcísio pontua pior do que ele. Então o que está claro é que não é que o Tarcísio une a centro-direita. O Tarcísio une o sistema. Uniria o sistema. Só esqueceram de combinar com um pobre de um coitado que é o eleitor. E pelo amor de Deus, tá? Eu não confio em Ipsos e IPEC. Eu tenho idade o suficiente para lembrar de que quando o IPEC se chamava Ibope, o IPEC é o Ibope, só mudou de nome. Ele era um instituto especial da Globo, que sempre errou em favor da esquerda. Sempre, sempre. Mas para a turma do mercado, para os Faria Limers, que amam esses institutos de pesquisa, deve estar um clima de velório horroroso. Porque o que esse instituto e todos os outros mostram é que um membro da família Bolsonaro pontua sempre melhor do que Tarcísio, sempre melhor do que Ratinho Júnior. O povo ama Bolsonaro, eu acabei de falar isso. A prova ainda maior disso é que a Michelle pontua ainda melhor. Ela tem uma exposição, uma crítica à trajetória política menor, é mulher, etc. E hoje em dia é uma discussão superada entre Flávio e Michelle, a própria Michelle apoiou o Flávio de forma entusiasmada. Mas mostra que há um bom espaço para o nome do Flávio crescer.
Lembre-se, né? Entre todos os nomes, a surpresa foi que o Flávio fosse candidato. Conforme ele for ganhando plataforma de campanha, estrutura de campanha, aparecendo na mídia, rodando o Brasil, conversando com as pessoas, ele só vai crescer. Ele tem um potencial. Flávio Bolsonaro tem um potencial gigantesco. Fiquei pensando em qual notícia eu iria abrir o vídeo de hoje, né? Eu não vou começar falando das pesquisas, mas teve uma que eu falei, não, essa aqui tem que ser a primeira. Porque acho que aí depois as pesquisas farão ainda mais sentido. A CNN ontem, 4 da tarde, né, velho? A Centrão, Flávio errou ao anunciar a candidatura sem diálogo com os partidos. Diálogo? Diálogo pra quê? Pra falar o quê? Falar o quê? Pra escolher o timing? Pra tentar demovê-lo da ideia? Pra tentar convencer outra pessoa? Qual o erro? Sabe qual é o erro? O erro são os números que estão sendo apresentados para o Brasil. Tá aqui, ó. Esse é o erro do Flávio. O erro do Flávio foi amar demais. Quest, primeiro turno, Lula lidera e Flávio é o segundo em todos os cenários. Aqui não tem 13%, Tarcísio 10%. Não dá, né? Qual o recado que passa, gente? O recado que passa é o seguinte, ô Centrão, desculpa, a gente não precisa de vocês, sabe? A gente vai estar no segundo turno com ou sem vocês. Agora a gente quer vocês por perto, porque é estrutura, é tempo de TV, é campanha, sabe? A gente vai precisar de uma base para governar. Os números que a direita espera ter, né? Sei lá, 120 deputados no PL não é suficiente para eleger o presidente da casa. E o Flávio precisa de 308 deputados para aprovar uma PREC, 49 senadores. Talvez até 54 senadores, né? Para fazer outro tipo de coisa. Então a gente vai precisar, pô. Vamos sentar, vamos conversar. Mas o erro é esse, pô. A candidatura do Flávio demoliu os sonhos da Faria Lima, os sonhos do Centrão, dos democratas, dos radicais de centro. É livre. Aí vem a Globo. Lula avança contra governadores, ou seja, os governadores estão cada vez mais distantes do Lula, menos competitivos, e vê vantagem reduzir para o Flávio. Isso em comparação à pesquisa anterior do mês de agosto. A candidatura do Flávio Bolsonaro mal começou e já está estreitando a diferença com Lula. Como é que vai estar Lula até ano que vem? Será que o governo, no ano seguinte, né, no ano de 2026, de eleição, vai conseguir se manter, né, na corda bamba, sem nenhum tipo de desgaste? Olha o estado de São Paulo, sem luz, por conta da Enel. Tarcísio e Ricardo Nunes cobrando que o governo faça alguma coisa e o governo fica empurrando para os outros. Acho que pode ter muito desgaste aí pro Lula, viu? Fora o próprio crescimento da candidatura do Flávio. Estadão. Flávio Bolsonaro leva vantagem sobre Tarcísio e outros nomes de direita no primeiro turno de Quest, né? Eu estou chocado. Né? Quem poderia imaginar que Flávio tem mais força do que essa turma? E o Gloves diz, né? A campanha apenas começou. Flávio já lidera a oposição, mesmo tendo consigo a rejeição do capitão, que será destruída quando o eleitor médio conhecer melhor. E tá conhecendo, eu tenho imagens para falar sobre o eleitor médio. Coisas positivas. Eu falei ontem por alto, mas eu sou aquela... Vocês me conhecem. Eu odeio falar algo e não poder provar o que eu tô falando. Então eu já vou provar. Tarcísio deve apoiar, mesmo que com cara feia, urgentemente, né? Risco grande de perder a unanimidade de São Paulo. Pois é, o Tarcísio devia se empenhar um pouco mais. Flávio Bolsonaro tem mais apoio entre bolsonaristas do que Tarcísio. Por que será, né? É incrível isso, né? Por que será, né, bicho? Por que será? Não dá, gente. O Flávio errou. Errou do quê? O que é que ele errou? Errou em nada. Ele só acabou. Bicho, foram 3 anos de perseguição. 2023, 2024, 2025 contra Bolsonaro. Pra tentar extorquir Bolsonaro a apoiar o candidato da Faria Lima. E Bolsonaro deu pra trás e falou, não, eu não vou indicar o candidato de vocês. Eu vou manter a direita no rumo que a gente começou lá atrás. Ele vai continuar batendo de frente com toda essa estrutura podre que tá aí. Deu errado. Tudo que fizeram contra Bolsonaro e deu errado. De todas as manchetes, essa é a minha favorita. Aqui é nota em texto do que foi uma análise do Gerson Camarote na Globo News, que eu mostro a análise do Camarote para vocês. Está ali, ó. Pesquisa Quest cai como bomba no Centrão por fortalecer Flávio Bolsonaro e esvaziar o Cadeirudo. Nem a Globo, gente, conseguiu esconder. Nem a Globo conseguiu esconder. Aí temos aqui. Inclusive deu um jeito, que eu acho que agora até mesmo o vídeo com barulho vai ser bem captado pelo microfone. Me segura agora.
Mas tá ali, né? Camarote. Pesquisa eleitoral come como bomba para quem preferia que Tarcísio fosse candidato à presidência. Vamos ouvi-lo, esse grande analista. Para quem queria a candidatura do Tarcísio, caiu como uma bomba essa pesquisa de hoje. Você tinha o mercado todo comprado em Tarcísio, que estava ainda tentando acreditar na candidatura do Tarcísio, que Tarcísio ia ser candidato à presidência, que o Flávio ia recuar, porque não ia ter apoio. As pesquisas indicariam que ele não estava com força. A pesquisa vai no sentido oposto. Dos candidatos da direita, é o que tem mais força, porque vem por gravidade os votos do Bolsonaro. Então é isso que a pesquisa mostra, que o Flávio ele já tem uma arrancada considerável, uma arrancada que hoje, pesquisa cenário de hoje, o coloca no segundo turno. É verdade que se tiver uma pulverização de candidaturas nesse campo da direita, com Ratinho Júnior, com Caiado, outras candidaturas, isso força o segundo turno e aí vê durante a campanha se a rejeição, que eu vou falar daqui a pouco, acaba ajudando a alguma dessas candidaturas. Mas ela já tem um efeito imediato, que é imobilizar o esvaziamento da candidatura de Tarcísio, essa pesquisa. Por que isso? Porque como é que Tarcísio vai disputar com Flávio Bolsonaro? Até pela lealdade que ele diz ter e tem ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que ele vai sair numa disputa com carimbo de que não está apoiando o nome do Bolsonaro? E essa candidatura do Flávio, ela se consolida mais. Essa é a avaliação, inclusive, dentro do Palácio do Planalto, diante dessa pesquisa. Porque até aqui, nessas últimas semanas, quando foi lançada a candidatura, houve um ataque especulativo muito grande do Centrão e até mesmo de setores do mercado, que faziam ataques à candidatura do Flávio para ver se a alternativa, ou seja, não tem apoio do Centrão, não tem apoio do establishment, não tem apoio de ninguém, mas Tarcísio teria todos esses apoios. E mesmo assim, Bolsonaro está mantendo a candidatura. Com essa pesquisa, fica mais fácil o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso, mas que está falando com o filho toda semana. Então, isso consolida. Agora, o revés para o Flávio, ele já vem com toda a rejeição do Bolsonaro. Então, vem pacote completo, rejeição na casa dos 60%. É com a rejeição, que isso, aquilo, outro. Vamos falar sobre... A gente vai falar sobre rejeição. A gente vai falar sobre rejeição. Aguenta aí um tiquinho. Aguenta um tiquinho. Análise. Flávio é o principal nome da direita em 2026 pela visibilidade. Isso era a coisa mais óbvia do mundo, né? O sobrenome Bolsonaro, irmão. Pode falar o que for. É o candidato Bolsonaro. É o candidato que tem os votos. Estava tão claro desde o início. Eu não consigo nem compreender porque a gente perdeu tanto tempo nessa discussão. Na verdade, eu entendo, né? Porque o povo não queria largar o osso por nada. Falando da visibilidade, tá falando sobre a questão que ele tem o sobrenome Bolsonaro. É o indicado de Bolsonaro. É o cara que tem os votos. Então, por óbvio, o Flávio iria ter muito destaque, né? Junto ao eleitorado. Só que para além do destaque junto ao eleitorado, tem um fenômeno maravilhoso. Etsuki resume aqui. Vocês repararam que faz 15 dias que a imprensa gira quase exclusivamente em torno de Flávio Bolsonaro. Só se fala dele 15 dias. E os outros? Estão por aí, testando a temperatura, né? Falando em off, soltando balões de ensaio, esperando o movimento de Bolsonaro para não queimarem mais fichas antes da hora. Estão escondidinhos ou citados por fontes próximas, aguardando o momento em que falar não custe mais do que ficar calado. Flávio, gostem ou não, quebrou o ritmo confortável que muitos atores políticos preferem. Ele é o herdeiro político lançado antes do script tradicional que mexeu em todo o tabuleiro. Aí vem a Herédia, na mesma linha. Flávio é mais forte que o esperado. E para falar mais forte que o esperado, temos que falar do Roda Viva. Quando a gente fala de Ricardo Nunes, vai fazer muito sentido essa parte, é mais forte do que o esperado. A gente não... É porque a gente fala assim, né? Acho que a gente acredita no que a gente diz, mas o povo às vezes fica se olhando de fora e talvez a gente às vezes até se questione, né? Será que a gente não tá forçando a barra, passando muito pano pra Bolsonaro? Mas eu até já adianto um pouco. No Roda Viva, que o Ricardo Nunes falou que dá pano no Flávio. Mas o pessoal fala, mas o Bolsonaro tem coisa, mas ele foi preso, mas ele ficou dando a golpe, mas ele continua preso, ele vai estar preso no ano que vem. Era outro momento. Assim, eles não aceitam o fato que Bolsonaro não perde apoio junto à população.
Desde 2023, do 8 de janeiro, como eles massificaram, não, que agora acabou, que agora é o fim de Bolsonaro, com o 8 de janeiro agora não vai, aí, continuou. Não, porque agora teve busca e apreensão, continuou. Não, porque é o CID, continuou. Não, porque isso continuou. Não, porque agora tem um plano do PL verde e amarelo, não continuou. Nada desgastava a imagem de Bolsonaro como segue sem desgastar. Então não tá mais forte porque não pode falar. Eles realmente acreditavam que iriam conseguir destruir o bolsonarismo. Deu errado. 3 anos destruindo o país, fomentando ódio. Eles racharam a sociedade. E eu acho que com muitas pessoas é um ponto de não retorno. Tem algumas pessoas que, rapaz, nem precisar de ouro, eu conversaria. A começar pelo... Porque não precisa nem falar o nome, né? Não dá, bicho. Mas simplesmente não dá. Mas enfim. Para além da força, que tá muito mais do que o esperado, o que é que a Herédia disse? Que é o meu ponto do camarote, que o pessoal agora vai querer massificar. Não, e a rejeição, bicho, a rejeição é muito alta. A rejeição. Foi bem, vamos falar de rejeição. Fonseca fala assim, ó, a rejeição de Flávio está no teto. Ele importou do pai. A de Tarcísio está no piso, ainda desconhecido. Centrão sabe fazer as contas e abraçará o Flávio. O Flávio tá no ponto, gente, que a rejeição dele não vai aumentar. O Flávio, ele tá gerando um efeito, eu comentei com vocês ontem, que é o seguinte, até mesmo entre bolsonaristas, as pessoas estão começando a ficar surpresas com o Flávio, porque o Flávio nunca foi de falar, nunca foi de ficar dando muita entrevista, sempre que falava, um negócio assim muito institucional, nunca agiu como político do executivo, que é diferente. Senado é uma coisa que é muito similar à Câmara, que é similar às assembleias estaduais, porque é o legislativo, você está em busca de um nicho de foto. Mas o executivo, que é aquele cara, que é líder, que tem que falar pra todo mundo, é diferente. Tem que realmente guiar. Aí você fala, cara, ele vem demonstrando uma capacidade que, sabe, você vê, sabe, ele tá se equilibrando de um jeito que tá bacana. Mas mantenha isso na cabeça. Chegaremos lá. Antes de falar um pouco mais sobre essa rejeição do Flávio, sobre óticas diferentes, relembrar e viver, o Luiz Cláudio colocou aqui uma imagem das eleições de 2018. Em dezembro de 2017, Bolsonaro tinha entre 17% e 19% das intenções de voto. Agora, no mesmo período, Flávio Bolsonaro já tem 26%. Flávio partiu de um patamar elevado e, com os apoios que ainda receberá, crescerá de forma sólida e sua rejeição diminuirá. Lula liderando e Bolsonaro sempre ali em segundo e vários nomes com rejeições muito menores. Muito menores. Mas vamos lá. Começando pela direita mesmo. Direita bolsonarista. Isso que não precisa nem falar, né? Mas ela fez uma confissão ontem, falando assim, ó. Confissão, isso é raro, hein? Eu saí de PQP, bicho. Se um dia eu tiver que fazer campanha pro Flávio, meu Deus do céu, vai ser duro. Tava com essa imagem. E aí o tempo tá passando, né? E ela, pra agora, bora Flávio. Bora Flávio. O cara está surpreendendo. Mas é claro que Bolsonaro sempre será o único, né? Mas tá surpreendendo. Aí, olha o que o Anderson disse. Esse é mais interessante ainda, ó. Eu também não gostava do Flávio. E por incrível que pareça, a desgraça da Globo conseguiu fazer a minha cabeça. E que o Flávio era o da rachadinha, que a mansão teria sido paga, sendo que foi financiada. Aí eu fui pesquisar sobre, supostamente, né, os 51 imóveis da família. Lembra daquela denúncia, né? E vi que a casa do Bolsonaro, por exemplo, foi vendida para o familiar. E um tempo depois do familiar, a pessoa vender, né, o Bolsonaro acabou comprando de volta. E aí foi contado todas essas vendas para chegar no número de 51. E tem casa de ex-cunhado que Bolsonaro nem sabe onde mora e tá tudo contabilizado na família e sempre jogando para cima, né, da questão do Flávio ter uma mansão. Eu olhava o Flávio como se eu estivesse vendo o Renan Calheiros. Hoje, já consigo olhar o Flávio como olho o Jordi, olho o Mário Frias, pessoas leais a Bolsonaro e pessoas para quem eu faço campanha até de madrugada. Qual era o primeiro nome que vinha na cabeça? Se não fosse o Jair candidato, é Eduardo. Não queria nem pensar na possibilidade do Flávio. Não tinha nada contra ele, mas eu tinha o meu coração e surpreendendo. E a gente tá falando de rejeição, né? Aí volta a plaquinha. Estamos há 15 dias sem polêmicas. O Lula, quando abre a boca, é treta. O Flávio, quando abre a boca, todo mundo tá ficando surpreso. Mas aqui é a direita bolsonarista. Vamos aqui agora mudar para a isentosfera de verdade, né? Steve Bannon, vez ou outra, aparece aqui, perfil realmente isentão, terceira via, apoiador do voto nulo.
Ele ainda diz que irá anular o voto, mas, mesmo falando que vai anular o voto, você tem uma discussão aqui curiosa. Ele começa falando o seguinte, ó, eu critico bastante, mas tenho que ser justo também. Flávio seria muito melhor que o pai, irmãos, ou que um Pablo Marçal como presidente. Aí um perfil chamado Futuro Esposo da Michelle, ex-BBB, sei lá, qual é o... ex-B, tá ali, né? Não sei qual é o nome completo. Enfim, e começou. Aí tá ali o Vitor Garcia, que é um cara de esquerda, do mercado esquerda assumido, lulista. Jair é velho de política, esqueçam Tarcísio, Ratinho ou qualquer outro. O nome de Flávio será batido por meses, vocês vão se acostumar, vão aceitar, e a direita e a centro-direita no final irão apoiar. O Centrão, depois de muitos jantares, vai apoiar. O mercado vai dizer, veja só, se ele montar uma boa equipe, os entões vão dizer, né, só voto por ser contra o PT. Tudo isso com a sensação de que agora unidos vão derrotar o PT e quando perder a eleição a máquina de destruição de reputações for ligada, a direita vai perder de forma mais a máquina em 2022. Aí ele dá um resultado diferente, tudo bem. Aí o Banana diz, né, eu vou anular. Nunca mais voto 13 na minha vida, nem algum Bolsonaro. Mas ele começa falando, né? Tenho que ser justo com o Flávio. Ele vem mostrando uma postura um pouco diferente. E aí já aparece gente que anulou lá atrás, né? O Dr. McCoy dizendo, ó, eu já fiz da última vez, né? Anular o voto. Talvez eu não faça isso agora de novo. Aí você pega a direita frouxonarista. Os superconservadores que acham que Bolsonaro não foi louco o suficiente, né? Aí você tem aqui o Giovanni. O Giovanni é tipo o namorado do Silvio Grimaldo, o Tobias Panqueca. Eles fazem troca-troca. Aí tá ali, ó. Assisti a entrevista de Flávio no Ratinho, centrado, demonstrando humildade, se afastando do radicalismo, da soberba do irmão Eduardo. Se ele criticar abertamente os EVs, os fanáticos do bolsonarismo, Kim Paim, dentre outros, ele pode recuperar a direita que pensa, eles, né? Que faz a direita troca-troca. Esse daí conhece de perto a caatinga da bundinha do Silvio Grimaldo. Eita, rapaz. Esse daí conhece o cheiro, viu? Aí tá o Edson comentando. Agora que o Flávio colocou pá de cal nas dúvidas da viabilidade da candidatura dele, reaparece a direita insuportável com sua série de categorias de exigências para o candidato prestar aos olhos de quem até ontem só tava duvidando e enchendo o saco. E assim como o Banana, que falou, eu vou anular meu voto e coisa, o cara começa falando isso. Aí depois um perfil pergunta, mas irmão, tu vai deixar de votar no Flávio, velho, por causa do Kim? Óbvio que sim. Ele e sua turma são mal para a direita maior que o PT. Aí o Renato comenta, que doideira, viu, bicho? Deixar de votar em alguém por conta de influenciador, pela lógica, é assim que você tá dizendo. Eu prefiro pagar mais impostos, viver com mais violência, né, bater na minha porta, ver o Brasil sucumbir, porque eu não gosto do influenciador que apoia um candidato. Agora imagina esse cara, você chegar em casa, né, fala pra mulher dele, fala, sabe como é o teu marido na internet? Meu marido prefere, sei lá, que saia na rua, seja violentada. Né? Que seja um ambiente mais violento pra tu e pra teus filhos. Ele tá rifando tua própria família. Ele tem birra de gente na internet. Mas independente disso, né? Tem que dar aquela cutucada. Você vê, a galera tá se surpreendendo com o Flávio. A cada nova entrevista, a cada local que ele vai. Aqui eu peguei só 2 postagens, tem várias outras. Aí tem gente assim, do próprio bolsonarismo também falando bastante. Vocês acham aos montes. Aí, de novidade ontem, para reforçar a candidatura do Flávio, eis que surge o Zé Bonitinho, prefeito de São Paulo, que possui um colégio eleitoral maior do que muito estado. A cidade de São Paulo. Eu não vou estar aqui falando, não, para depois não passar vergonha. Mas ela, se você olhar assim, a quantidade de estados que tem menos eleitores que a cidade de São Paulo, bicho, não tá no gibi. A maior cidade do país, tá te apoiando. Eu acho que isso é importante. Ali, né? Nunes declara apoio à candidatura do Flávio. E o Flávio já agradece, né? Obrigado pelas palavras, prefeito. O Brasil não suporta mais 4 anos de PT. Vamos com tudo. O Nini colocou mais uma nota, né? É muito possível ganhar de Lula, diz Ricardo Nunes. Já começou o espírito da vitória. O espírito da vitória tomando conta das pessoas. Todo mundo acreditando que vai ser o Flávio a partir de 1º de janeiro de 2027. Aí tem 2 recortes deles bacanas, né? Esse daqui é o primeiro. É aí que vai fazer mais sentido aquele comentário da Thaís Herédia, que é um vídeo, na verdade, ela faz uma análise dizendo que a força de Flávio surpreende. Que não é a força de Flávio, né? É a força de Bolsonaro. Acharam que iam destruir Bolsonaro e deu errado. Mas tá aqui, ó. Peraí. Esse aqui. Queremos
esse ano o senhor falou o seguinte, sobre uma hipotética candidatura do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Se ele for candidato, eu apoio e voto. Isso vale para o filho dele também, o Flávio Bolsonaro? Isso vale para o Flávio Bolsonaro, deve ser o projeto, né? Pelo menos o que está posto aqui. Lembra, nós estamos em dezembro, a eleição é só outubro do ano que vem. Eu não defendo, eu acho que o Flávio ele tem agora um grande papel, que foi o que eu fiz no ano passado, inclusive para conquistar o apoio do Bolsonaro. Então eu tenho muita legitimidade e tranquilidade para falar. Eu tive que fazer muitas reuniões, conversar bastante para ter o apoio do PL. O PL não veio de uma forma rápida e né, muito espontânea. Requereu bastante conversa, muito diálogo. É o que o Flávio vai ter que fazer agora. O Jair Bolsonaro hoje está cumprindo pena na Polícia Federal de Brasília. Isso não faz com que o universo Bolsonaro possa chegar menor em 2026? O senhor disse que a candidatura do campo da centro-direita teria que passar necessariamente por Jair Bolsonaro. Disse isso há algumas semanas. Nesse momento, o senhor mantém essa visão? Sim, é inegável, né, Thaís, que o presidente Bolsonaro ele tem uma grande liderança. Isso é inegável. Mas qual vai ser a capacidade dele de influência preso? Você quer ver uma coisa? Quem poderia imaginar, com todo o carinho que a gente tem ao Marcos Pontes, o senador aqui do estado de São Paulo, que ele seria eleito se não fosse pelas mãos do presidente Bolsonaro? Nunca, né? Então, isso a gente tem exemplos aí em todo canto, né? O PL fez a maior bancada, quase 100 deputados, por conta de deputados que se associaram à imagem ao presidente Bolsonaro, que ele tem um poder gigantesco de mobilização, o carisma, né? Isso aí é indiscutível. Pode estar condenado e preso. Sim. É um cenário diferente, né? Sim, é diferente. Mas a gente tem do outro lado um candidato que mais de 45% rejeitam. Então, são coisas assim que a gente tem que ponderar sempre de lado de outro. Mas a rejeição de Bolsonaro também é alta. Isso. E o sobrenome carrega a rejeição, por exemplo, para Flávio Bolsonaro. Então é isso que eu estou falando. Tem a questão da rejeição. Num contexto de eleição, vai depender, como eu estava falando aqui, para o Flávio, da capacidade que vai ter o Flávio de demonstrar a questão das falhas do governo Lula e da sua capacidade de diálogo e de trazer o senso para esse processo. A jornalista, não, mas ele não é sujeito, tá preso. Não, mas o Bolsonaro... mas ele tá aí, né? Passando um trator em todo mundo. Essas falas foram anteriores à divulgação da pesquisa Quest, né? Eles estavam jurando de... Mas a centro-direita, você falou que passa pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro tá fraco, tá preso. Não é que tem que passar, não tem centro-direita, irmão, não tem. Tem Bolsonaro, tem Lula do outro lado. Se você lançar a candidatura de vocês, lança aí, sabe? No segundo turno vocês vão estar, mas pode lançar à vontade. Outro comentário bem bacana do Ricardo Nunes foi em relação às vítimas do 8 de janeiro. Fiquei bastante surpreso. A Tsugi colocou ali, Nunes está em defesa dos presos do 8 de janeiro e afirma que conheceu a mãe e a irmã de Débora do Batom, que é meio de cara, tanto por saber que ele as conheceu, como pela sua atitude de falar isso em um ambiente hostil. Ele simplesmente não precisava, ainda assim escolheu fazê-lo. Eu acho, sabe, Vera, e eu conheci a mãe e a irmã daquela Débora do Batom. 17 anos de cadeia. 17 anos de cadeia. Se alguém, em sã consciência, dizer que isso não é um exagero, né, não é possível. Não é possível que alguém, em sã consciência, que consiga colocar de lado a sua opção mais para a direita ou mais para a esquerda, como pessoa. 17 anos de cadeia. Várias pessoas condenadas a uma pena altamente abusiva. Então, acho que a gente tem que dar uma solução para essa pessoa. Agora, criminoso, eu defendo a redução da maioridade penal. Eu acho que não tem que ser mais 18, tem que ser 16. Eu defendo o aumento de pena. Acho que a tolerância... Aí, né? Aí vamos falar da centro-direita. Nosso Pantera Cor-de-Rosa, né? 9 de outubro de 2025. Obrigado, Tarcísio. Derrotou o PT. Gol de placa. Aí tá ali agora, né? Tarcísio derreteu na Quest, né? Fala, tá forte. Nem o Pantera mais tá conseguindo, né? E olha que o Pantera é entusiasta da candidatura do Cadeirudo. E apareceu ontem pra querer, né? Ser mais realista que o rei. Esse Silas Malafaia. Falando um monte. Eu nem baixei esse vídeo. Nem vou... Deixa eu ver. Não, pior que eu baixei. Não. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui o Silas Malafaia. Vamos ver o chororô. É minha percepção, uma chapa para ser combativa para ganhar uma eleição, Tarcísio e Michele como vice. A Michele encarna, olha o que ela encarna: mulheres, direita, evangélica evangélicos e é filha de nordestino. O Tarcísio, aí você pega a pesquisa, e a última que saiu aí, qual é a rejeição de Flávio? É a mesma de Bolsonaro.
E a de Lula, que é grande também. A de Tarcísio é bem abaixo. E rejeição é uma coisa importante. É como se o povo dissesse o seguinte, né, na minha percepção. Nós não queremos Lula, mas também não queremos um Bolsonaro para presidente. É uma percepção minha. 25 a 30% do eleitorado é Bolsonaro. Mas não se ganha eleição com 25 a 30. Se ganha eleição com 50 mais 1. Hã? Então, você vai ter que ter voto do centro. Você vai ter que ter voto dessa gente. E Bolsonaro governou com quem? Fábio Faria, ministro das Comunicações, PSD. Ciro Nogueira, ministro, PP. Como é que Bolsonaro conseguiu aprovar coisa? Foi com voto de quem? Da minha mãe? Mas é exatamente isso, Silas. Ninguém acha que o Flávio vai ser um presidente que vai governar só com a direita, ou vai se eleger só com o voto da direita. Sabe, esse discurso aqui, discurso bobo, discurso idiota, discurso aí pro cara despolitizado, que não conhece o que tá acontecendo. Devia gastar, pastor, tua energia pra começar a vender o teu peixe. Mostrar que tu é brabo, sabe? Começar a fazer já campanha, pô, junto aí aos fiéis. Falar pros fiéis ao redor do Brasil da importância, né? Da derrota do Lula e da eleição de alguém realmente comprometido. Comprometido com as pautas. As pautas da igreja. Porque não é só derrotar o Lula, sabe? Tu devia falar isso, cara. E cobrar, a gente, vamos aqui trabalhar, chegar junto aí no voto feminino, vamos trabalhar na rejeição junto às mulheres, vamos desmentir. Pastor, quantidade de gente que tá na igreja exatamente porque acordou pra vida de mentiras, pastor. Como é que você, Silas Malafaia, é pastor? Silas Malafaia, eu quero ouvir pra você agora, só que não gritando, eu não sou de gritar. Silas Malafaia, você tá indo contra a sua própria fé, contra a sua própria história, contra a história do povo de Deus. Porque o mundo é da mentira. A gente tava no Éden. A gente caiu do Éden por causa da mentira. Foi acreditar lá na cobra comer a fruta proibida. E a igreja tá aí pra resgatar e trazer a verdade, a boa nova pras pessoas. Como é que você nega o evangelho, o mandamento do evangelho? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você tá pensando em atalhos apenas para derrotar o PT? Como assim, Silas? Não é o que Deus prega, que o reino não é neste mundo, é no outro? Tem que trabalhar pela verdade, pastor. Tá ruim, tá ruim. Ainda ficou aí nesse papo aí, não, é o Tarcísio. Que Tarcísio? Que Tarcísio? Sabe? Eu tô preocupado não, pastor, com as pautas caras, pra quem tem uma cosmovisão cristã, ideologia de gênero, aborto, porque tem pautas como essa, você sabe que o Tarcísio não vai chegar junto. Como não tá chegando como governador do estado, né? E o Eduardo até te respondeu só com 4 imagens. E dizendo aqui uma imagem vale mais do que 1000 palavras, então temos aqui 4.000 palavras. Olha lá, ó. Cadeirudo com Lula de novo. É um democrata. Bora, pastor. Vamos trabalhar, pastor. Tá reclamando demais. Tem que estar trabalhando. Reclame menos e trabalhe mais. Aí, ó. Seu candidato, pastor. Após incômodo, Dom Pedro III e o Cadeirudo retomam o diálogo. Eita, o Tarcísio nunca decepciona, viu? O Tarcísio só decepciona quem tem expectativa. Porque quem o Tarcísio vê que ele só continua na mesma. Interlocutores atuam para arrefecer incômodo após críticas do governador ministro do Supremo. Que emoção, né? O Tarcísio é demais. Enquanto isso, eu vi por aí que o Tarcísio derreteu na Quest, né? Enquanto o Flávio tá consistente. Ah, pra comentar no vídeo antes não deu tempo, mas foi bom que agora a gente organiza tudo aí do Tarcísio de uma vez só. A CNN soltou a nota. Precisamos organizar a política para organizar o país. Diz Tarcísio. Aí o Globo comenta, né? Vamos organizar sim, pô, a política. Apoia o Flávio, Tarcísio. Vamos apoiar o Flávio. Uma oposição fragmentada, com vários nomes, enfraquece a luta contra a esquerda. Que é o nosso maior objetivo, certo? Aí vamos ver o que dizia a matéria. Falei uma aspas para um discurso do Tarcísio. Ele adora discursar, né? Porque aqui, São Paulo, Poder Executivo, Judiciário e Legislativo caminham juntos, não brigam, não tem disputa, não tem nada disso. Pelo contrário, todo mundo olhando o interesse do cidadão. Então a gente dá exemplo do que é institucionalidade. As pessoas esqueceram o que é isso. Já passou pela tua cabeça, Tarcísio, que o brigar, né, e o disputar é só o bolsonarismo tentando sobreviver? É só teu padrinho político se recusando a ser morto?
aceitando ser torturado pra ver se tira esse país do buraco? Tu já parou pra pensar isso? Que só tem briga e disputa por causa disso? Se Bolsonaro se rendesse, falasse assim, eu aceito morrer. Eu vou morrer sem reclamar. Acabava a briga, pô. É porque Bolsonaro não quer morrer. Ele tá sendo só torturado. Já parou pra pensar nisso, Tarcísio? Deve ser por isso que tem briga, cara. Se um lado, Tarcísio, parar de bater, o outro para de apanhar. Tu já parou pra pensar nisso, Tarcísio? Rapaz. Tarcísio também abrangeu o panorama econômico e salientou que a crise fiscal do país vai estourar. Lá vai ele de novo. Só fala disso. E questionou como os poderes que, segundo ele, estão distantes, né, vão enfrentar as mazelas. O Tarcísio, o povo tá morrendo, Tarcísio, tá sendo roubado, sabe? Fala pros teus amigos da Faria Lima que assim com 15% tá só piorando. Principalmente a relação de dívida PIB, que isso aí tá um desastre. Aí depois, em outro momento, vem o Malu Gaspar. Aí tem que dar aquela provocada em você, telespectador, leitor. As matérias da Malu Gaspar, elas só são verdadeiras quando ela denuncia o Banco Master? Quando ela denuncia as pessoas que você não gosta? Ou qualquer matéria dela você deve ler e refletir um pouco? Porque a direita adora fazer isso. Quando é denúncia contra Lula, é verdade. Quando é denúncia contra o Banco Master, é verdade. Ai, você vai acreditar no que saiu na Globo? Eu conheço. E tá ali, ó. Fala de Tarcísio sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro e os adultos na sala. Essa nota aqui, na boa, foi plantada pela própria direita. Gente que não quer colocar a sua própria assinatura, seu próprio nome, mas sabe que o Tarcísio tá aprontando e fala assim, eu vou dar logo no Globo. Como é que eu sei disso? Ai, são mil histórias. Mas tá ali, ó, o Cadeirudo tem repetido o mesmo discurso toda vez que é questionado em conversas mais reservadas sobre a pré-candidatura de Flávio. Vai que alguma dessas conversas reservadas, né, chegou a ouvidos de gente que verdadeiramente apoia o Jair. Tu já pensou nisso, Tarcísio? De acordo com o relato de diferentes interlocutores, tu já pensou, Tarcísio, se algum era realmente apoiador do Bolsonaro e tu achou que não? Sempre cuidando de começar dizendo que pela sua formação militar ele não vai ser desleal, ingrato a Bolsonaro. O Cadeirudo tem deixado claro que não concorda com a candidatura do Flávio, nem com o timing, nem com a escolha do presidente. Rapaz, se tu não falasse, eu não imaginava. Aquela tua cara de quem comeu e não gostou. Aquela cara de banana batida, assim, amassada com garfo de mau jeito. Nossa, quem poderia imaginar, Tarcísio? Quem poderia imaginar que tu não estava empolgado? Talvez quem leu Lauro Jardim, né? Que mostrou que realmente estava em contato com tua equipe e antecipou em algumas horas o discurso que tu faria lá, né? Do teu apoio, né, pro Flávio Bolsonaro. Para Tarcísio, ninguém aguenta mais polarização. Esses caras são malucos. Ele costuma dizer isso referindo-se aos bolsonaristas. Isso ele fala. Nossa, Tarcísio fala isso desde sempre. Mas quem quer bater de frente? Um Cadeirudo. Ele é um candidato antigo obsoleto. Por isso, na avaliação dele, vai chegar o momento em que os adultos vão entrar na sala e definir uma candidatura de oposição independente do bolsonarismo. Por adultos, entenda-se os governadores de direita, os líderes do Centrão e, claro, o próprio Tarcísio. A base dessa candidatura independente, na avaliação de Tarcísio, seria um projeto de país comum, voltado para a responsabilidade fiscal. O cara vive pra agradar banqueiro, velho. Aí vem alguém, mas você quer falar então que cuidar com as contas públicas é gostar de banqueiro? Gente, responsabilidade fiscal, no discurso, na boca do Tarcísio, significa ir pra cima de aposentadoria, BPC, salário mínimo, botar a conta pro pobre pagar, pra não cortar subsídio e benfeitorias que os campeões nacionais recebem. Uma proposta linha dura na segurança pública, uma reforma política ele tem estado em termos genéricos. Sabe nem o que ele tá falando, né? Só maluquice. Eu vi o governador falar, sai da conversa com a certeza de que se o cavalo da presidência da república passar a salada, ele monta. Só que quem acredita na Flávia Ferronato acha que o Tarcísio é um pobre coitado, viu? Ferronato, de boa. Tu tá demais, Ferronato. Sério, velho. Vamos fingir mesmo, porque tá difícil de crer, pô. Tá difícil de esconder o desejo do Tarcísio. Aí tá ali. Fala de Tarcísio, a candidatura, né? Dos adultos na sala. Aí Renato disse, esse pai do adulto na sala, pô, é velho. Sempre aparece quando alguém percebe que perdeu o controle do processo. Quando o candidato tem voto, chamam de populista. Quando não pede autorização, chamam de maturo. Aí surge a turma que se autoproclama adulta para tentar resolver a eleição antes do eleitor. A realidade é que os adultos significam outra coisa. Governadores bem comportadinhos, líderes do Centrão e uma elite política que prefere tratar a eleição como arranjo interno, não como decisão popular. O bolsonarismo incomoda menos pelo que disse e mais pelo fato de não pedir licença. Por isso, precisa ser isolado, enquadrado, tratado como algo a ser superado. Percepções de pessoas do mercado financeiro. Mas aqui é mais bolsonarista. Mas é um cara do mercado, ó.
Fonseca. Se Tarcísio não mergulhar de cabeça na campanha do Flávio, corre o risco de ser abanado pelo bolsonarismo paulista. Não cometa o mesmo erro do Dória, Tarcísio. O Nunes já mergulhou. Na mesma linha. Assim, ó, quando nem a Flávia Ferronato, sabe, tá defendendo mais porque o bicho passou dos limites. Sei lá, se eu passo... Eu estou... A minha passada de pano para Bolsonaro está no mesmo padrão da Flávia pro Tarcísio, né? Amiga pessoal do Cadeirudo, da mulher do Cadeirudo, sempre tentando interceder, mas nem a amiga pessoal tá conseguindo passar pano, dizendo o seguinte, ó. Os marqueteiros das campanhas do Tarcísio e do Nicolas estão tomando um rumo muito perigoso, achando que mesmo descolando, terão os votos dos bolsonaristas, ainda que por falta de opção. Marqueteiro, que marqueteiro, Flávio? É o Tarcísio, é o próprio Nicolas. Ou eles colocam quem conhece a militância de perto para ajudá-los, ou terão muitas dores de cabeça no futuro. Marqueteiro, minha filha. Que marqueteiro? Nicolas já falou que as redes sociais dele, quem toma conta é ele mesmo. Vou editar porque muitos não entendem. É porque de campanha, marqueteiros passam a ser os alter egos dos candidatos, apresentam um monte de números, planilhas, etc. A comunicação e a campanha não são o posicionamento da pessoa política, e sim de um candidato em época de campanha. Antes fosse isso. Mas independente, ainda que seja um marqueteiro, né? O Globo comenta assim, ó. Redes sociais enganam muitos marqueteiros. Sentem a temperatura da Faria Lima e acham que estão certos no descolamento. Mas como disse mais cedo, esse silêncio, sendo mais direto ao Tarcísio, colocará até sua reeleição certa em São Paulo no risco. Em política no Brasil, ser visto como traidor é muito pior do que ser visto como ladrão, né? Não precisa nem de um exemplo, né? Apoio o Flávio, Tarcísio. E o pior, gente, todo programa que o Flávio vai, ele defende o Tarcísio. Todo programa que ele vai, ele defende. E, curiosamente, eu acho que foi no Vilela ontem eu tava assistindo. Eu acho que foi o do Vilela. Eu tô na dúvida. Eu acho que foi... Eu tô quase certeza que foi no Vilela. O Flávio, ele começou a falar... Foi no Vilela, com certeza. Ele falou do Tarcísio e da Michelle. E você conseguia ver que o Flávio não só estava fazendo uma defesa. Pelas falas dele, você vê que o Flávio realmente está acompanhando as redes sociais. E quando ele fala da Michelle, ele fala, pô, o pessoal vem atacando muito ela por estar meio que alegre em determinados eventos e tudo mais. Que é o que o pessoal vem reclamando, né? Pô, ela devia estar meio mais triste, mais baqueada, mais próxima de Bolsonaro, não fazendo evento pelo Brasil. Aí quando fala o Tarcísio, a mesma coisa, ele vai dando seus exemplos. Você vê que ele tá ligado, tá ligeiro. Mas, ó, vamos unir a direita, a gente vai de união. Pô, o Tarcísio vai estar comigo, isso aqui. Tarcísio, defenda o cara, velho. O cara tá te defendendo em todo lugar que ele vai. E eu acho que o Flávio está certo. Quem tá, como aí, na disputa do executivo, realmente tem que buscar apoio de todo mundo. Deixa que a militância bate. Ele fica, sabe, o policial bom, policial ruim? Flávio é o policial bom. Eu sou policial ruim. Fica lá, Flávio. A gente bate e você afaga. É pra ver se o cara vai. Aí, outro ponto que a galera fica levantando. Vejo muitos dizendo, não adianta o Flávio crescer, pois não vão deixar que ele concorra. Vocês perguntam isso, né? Aí o Flávio diz, oi gente, honestamente, a última coisa que você precisa se preocupar, caso isso aconteça, é com a eleição. Sabe? Se não deixarem nem o Flávio participar, porque a eleição não é eleição. É qualquer coisa menos uma eleição, sabe? E o Mafinha complementa dizendo, é o paradoxo do cadeirudo. Não adianta o Flávio concorrer, que o sistema não vai deixar. Agora, o Tarcísio pode concorrer e ele vai derrotar o sistema que só deixa o Tarcísio concorrer, né? Não faz nenhum sentido, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Ontem o Flávio também com sua entrevista no Oeste. Em determinado momento ele fala sobre vice. A Pri coloca, né? É muito cedo para falar sobre quem será vice. É uma decisão que tem que ser pensada de forma muito estratégica. A convicção que eu tenho é que todos aqueles que estão no campo da centro-direita vão estar unidos contra a reeleição do Lula. Eu venho falando, gente, eu acho que é uma percepção minha, eu acho que em algum momento, algum desses pré-candidatos podem vir a ser o vice. Não acho que vai ser o Tarcísio de jeito nenhum, muito menos a Michelle, porque o Flávio falou, cara, um desperdício, é uma pessoa que está com a eleição certa no Distrito Federal. Aí vai deixar de colocar mais uma senadora garantida, que a gente sabe que vai estar comprometida com o Jair Bolsonaro, né? A mulher do cara, pelo amor de Deus, acho que não tem nem porque se questionar sobre isso. E o Tarcísio, que já tá garantido que vai se reeleger no estado de São Paulo. Pelo menos eu espero, né, Tarcísio? Haja aí, irmão. Então, assim, eu acho que vai ficar... Se você coloca o Caiado, você coloca o quê, né? A Federação União Brasil PP. Se coloca o Ratinho Júnior, você tem em todas as prefeituras do Kassab, que é o partido com mais prefeituras no Brasil. E, sei lá, tem apoio também, né? A própria figura e tudo mais, o pai de figura carismática. O Zema... Eu acho meio assim, né? Não sei o que é que o Zema teria a oferecer mais de apoio, sei lá. Força em Minas Gerais, teria que medir, né? A aprovação.
Mas enfim, eu acho que tem uma chance real de sair meio que daí, né, o vice do Flávio. Mas vamos aqui ouvir. Olha, de verdade está muito cedo para falar disso. A gente tem que esperar, como eu falei, o final ali de março, começo de abril, para que é o fim ali do momento, é o momento, é a data limite em que as pessoas que estão em cargos de executivo precisam se desincompatibilizar para concorrer a algum outro cargo eletivo. Então acho que a partir dali a gente tem e até lá, o Paulo, já deu um tempo suficiente para os partidos fazerem as análises nos estados do impacto de estar com a gente no primeiro turno ou de repente vir com a gente no segundo turno. Então, como eu sou da política, eu entendo que esse tempo é importante, é uma decisão que tem que ser pensada de forma muito estratégica. A convicção que eu tenho é que, em algum momento, todos aqueles que estão no campo da centro-direita vão estar unidos contra a candidatura da reeleição do atual presidente da República. Então, eu fico muito tranquilo, sem nenhuma ansiedade de ter essa resposta. Cabe a mim agora, com o passar do tempo, apenas, enfim, ir consolidando essa posição, esclarecendo ao público, né, a todos os brasileiros, que nós vamos ter uma alternativa, pelo menos a minha pré-candidatura colocada, uma alternativa que é viável e que tem tudo para trazer o Brasil, fazer com que o Brasil volte a respirar bons ares aqui, como está acontecendo em outros países aqui vizinhos e na própria... E vou falar uma coisa para vocês, ó. Falando na minha pessoa. Eu sou bem realista, bem pé no chão. O Brasil que eu quero, no longo prazo, de verdade, eu quero um Brasil onde existe uma direita com preocupações realmente profundas e um olhar profundo para a sociedade. Uma direita que se debruce sobre o país, entendendo o contexto histórico, e queira realmente entender. Eu sinto que ainda me falta muita compreensão mesmo do que é o contexto histórico do Brasil. Eu quero uma direita que, na questão econômica, ela não só tenha um olhar para o que deu certo, o que deu errado, e consiga realmente olhar dessa forma sem ser guiado por um dogma, tem que ser isso aqui, acabou preso numa ideologia, não. Vamos olhar o que deu certo e deu errado, e também entender todo o contexto histórico dessa discussão ao longo do Brasil. Quais foram as escolas que moldaram o pensamento econômico brasileiro ao longo dos tempos? Onde deu errado, onde não deu? Sabe, entender algumas figuras, como por exemplo o Roberto Simonsen. Eu vim descobrir esses dias, pesquisando na Biblioteca Nacional, até para fazer um dossiê outro dia. Falei, cara, não sabia. Ele, além de ser um grande promotor da industrialização no Brasil, ele é o cara que está por trás da criação do Senai, do SESI, sabe? E bateu de frente com os globalistas da época, que era a turma lá do Gooding, que estava lá em Bretton Woods e tudo mais. Eu quero algo assim. Eu quero pessoal que consiga olhar para os problemas da sociedade hoje, entender, cara, as relações de trabalho mudaram, e aí a gente vai oferecer o quê para esse pessoal? Só que eu não tenho expectativa que isso vai acontecer em 2027, porque simplesmente, se nem eu que quero isso, né, eu me coloco numa posição de poder falar, eu posso cobrar porque eu sei tudo o que eu queria fazer, eu tenho ideias, eu não tenho... Como é que eu posso exigir isso de um governo? Ainda mais no momento que o Brasil passa hoje. Eu tô falando isso por quê? Porque tem a questão do Flávio. Eu sei dosar muito bem minha expectativa e realidade. Sei dosar muito bem. Falo assim, pô, o Brasil perfeito e o Brasil possível. E para mim era o grande problema durante o governo Bolsonaro. Pessoas com expectativas irreais, querendo que Bolsonaro fizesse coisas impossíveis e não teriam de jeito nenhum votos no parlamento, mas ele tinha que fazer porque tinha todo o custo. Se ele não fizesse, ele era traidor, ele era safado, ele era isso, ele era aquilo outro. Era um material humano que tem aí e tudo mais. Para mim, se o Flávio, nesses primeiros 4 anos, conseguir estancar a ferida no Brasil, conseguir intensificar ainda mais esse processo de politização do povo brasileiro, conseguir recuperar um pouco mais da liberdade, conseguir recuperar um pouco mais não, né? Conseguir recuperar alguma coisa da liberdade de expressão no Brasil, a gente ter Bolsonaro de novo livre, se ele quiser disputar em 2030, eu acho que Bolsonaro ainda vai ter idade, e eu acho que de todos os candidatos que estão aí, o único que poderia abrir uma candidatura era Eduardo. Ia ser presidente por 4 anos e ia deixar o pai voltar. E eu acho que o Flávio também deixaria o Jair voltar. Porque, para mim, em termos até da história do Brasil, eu acho que é justo isso, sabe? Assim, falar, pô, um país se reconciliar, sabe? Depois de toda a injustiça. E nesse processo a gente conseguir tentar também estancar a sangria no processo de desindustrialização do Brasil. Esse processo que também existe um gap que cada vez as pessoas estão ficando mais pobres e a elite está cada vez mais rica. A um ponto está ficando chato, porque é uma elite que cada vez mais está política, que usa os seus recursos financeiros
para alimentar uma máquina política que vai retroalimentá-los com mais dinheiro. E para mim isso tá ruim. Cara, se o Flávio conseguir lidar com isso, estancar a sangria basicamente, recobrar, eu tô feliz, velho. Eu sei dosar expectativa e liberdade. Por isso que eu olho assim, quando fala, pô, vai ver, vice. Eu não tenho, gente, expectativa disso. A gente vai ter um ministério todo super de direita, super conservadores, todos letrados, não vai ter ninguém do centrão. Isso aí é real, gente. Isso é totalmente real. Totalmente real. Mas absolutamente real. A gente começa a ter outro tipo de política. O Flávio conseguir avançar com um trabalho na questão das ONGs, na questão real de soberania nacional. Se o Flávio conseguir destravar obras no norte, porque assim, ó, sabe aquela história? É igual censura. Colocou a cabecinha, vai, a mesma coisa. Começou a destravar as primeiras obras no norte, irmão, larga aí que é igual bicicleta, pega embalo, na ladeira, bota em ponto morto que vai. É basicamente isso. Eu já tô feliz. Já vai ser um avanço gigantesco pro Brasil, a gente explorar a margem equatorial, levar dinheiro, recurso para a região norte, lidar com o crime organizado, a polícia voltar, sabe, a ganhar destaque. Aquelas postagens que tinham direto no Twitter, né? A gente repreendeu X toneladas de droga hoje. Cara, maravilhoso. 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 Colocar mais 3 no Supremo e vão ter perfil diferente da maioria. E seja do nível do mudança, tá maravilhoso. Sei demais dosar expectativa e realidade. Por isso, quando veio assim, vice, eu já vi o pessoal comentando, tem que ter isso, tem aquilo, outro. Eu olho assim, já tenho alguns anos acompanhando isso, sei que o buraco é um pouco mais embaixo. É pra falar de vice, a gente voltar a falar do que a gente comentou ontem. Começando por essa nota, isso aqui eu vi, quem publicou no Twitter foi o Guilherme Amado. A menina trabalha junto com ele, a Tatiana Fará. Zema só desiste de candidatura à presidência se for vice. Aí você se pergunta por quê? Por quê? Se depender da análise de um de seus maiores aliados, Zema só vai desistir, né, se ele for convidado a ser vice. Quem diz isso é o presidente da FIE-MG, né, a Federação das Indústrias de Minas. Zema não recua não, ele não tem vaidade política, não quer ser político, ele está indo para presidente para fazer deputados federais para o Novo. Ah, então o Partido Novo pode, né, pensar só no próprio umbigo, na própria candidatura, né, do Brasil que foi para depois. Agora, se o bolsonarismo fala isso, não, nós precisamos ter um candidato bolsonarista, aí é egoísmo. Aí é egoísmo do bolsonarismo. E a gente estava comentando sobre isso ontem. Quando você tem um candidato a presidente, é muito mais fácil eleger senador e deputados. E hoje temos mais informações e mais argumentos. Hoje, dia 17, às 4 da manhã, ou seja, bem depois do que eu comentei ontem, estou na vanguarda. Eu vivo no futuro, né? Só que aqui foram mais de 13 horas de vantagem. PL conta com a candidatura de Flávio Bolsonaro para impulsionar a eleição de deputados e senadores. Ai, fico me sentindo um pouco às vezes, viu? Integrante do PL aposta na candidatura do Flávio a presidente da República para impulsionar a eleição de deputados federais e senadores no ano que vem. A leitura foi compartilhada pelo Valdemar com o presidente dos diretórios estaduais do partido. Segundo o relato de 2 pessoas que acompanharam a reunião promovida por Flávio na semana passada, Valdemar afirmou que a bancada do PL no Congresso tende a crescer com um candidato próprio à presidência. Sim, exatamente. E que isso estaria assustando as demais legendas da direita. Sim, com toda certeza. Porque é uma cadeira a menos que pode ir pro PP, uma cadeira a menos que pode ir pro Republicanos, porque os votos meio que estão sendo disputados pelas mesmas pessoas, né? A avaliação no PL é que o nome do Flávio nas urnas pode não só servir de chamariz para candidatos competitivos, pô, olha, um partido que tem presidente, que tem fundo, mas também reduzir a confusão dos eleitores na hora da votação. Esse argumento é bom, porque é um fato de algo que realmente aconteceu em 2022. Parlamentares lembram, por exemplo, do drama enfrentado por Tarcísio em 2022, que cerca de 1 a cada 10 votos no primeiro turno, né, foram perdidos porque os eleitores digitaram o número do PL em vez do número do Republicanos. Era uma preocupação de Bolsonaro. Inclusive, sabe qual foi o argumento que foi usado na época para Bolsonaro ver com melhores olhos o Tarcísio se filiar aos Republicanos? Eu sei porque eu vivi essa época. É que o Bolsonaro poderia usar o slogan, o camisa 10 de Bolsonaro, porque 10 era o número do Republicanos. Tem muitas pessoas que poderiam confirmar isso. Em conversa com jornalistas nesta segunda, o Sóstenes disse que, de fato, uma candidatura presidencial do Tarcísio pelos Republicanos atrapalharia, né, a chapa do PL nos estados. Ele sendo candidato número 10,
diminui voto de legenda para deputado federal. Isso atrapalha. Porque tem gente que bota lá na 22 confirme. Vai lá para a legenda. Nós não podemos abrir mão do 22. Afirmou Sóstenes. Qual foi o gesto de aproximação ao PL que o Tarcísio fez até hoje? É público que em várias conversas, Bolsonaro já solicitou ao Tarcísio vir para o PL. Ele nunca vem. Bolsonaro já falou que se não estiver no PL, ele não vai apoiar. Apesar da pré-candidatura de Flávio, a eleição de senadores e deputados federais continua com prioridade para o PL. Não só para o PL, o próprio Bolsonaro. Tanto que a Folha relembra. Em diversas declarações públicas, Bolsonaro defendeu o foco em eleger o maior número possível de senadores. Casa Revisora, o contrapeso do Supremo. Já o recorde de deputados federais interessa ao Valdemar, porque quanto maior o número de eleitos na Câmara, maior o fundo partidário, maior o dinheiro para fazer campanha em 2028, para eleger prefeitos e vereadores. Diante do ceticismo do mundo político sobre a pré-candidatura de Flávio, Valdemar abriu a reunião com os dirigentes do PL nos estados na última terça, afirmando que o partido terá candidato próprio contra Lula no ano que vem. Acabou, Zé Fini. Não é difícil de entender, gente. Não é difícil de entender que tem muita manipulação contra a candidatura do Flávio. Eles não querem o Flávio candidato. O Valder Biden, né, o Biden de Mogi, até mandou uma meia boca, aquele papo de não de direita e tudo mais, mas só reforçou, né, a candidatura do Flávio. Está preparado para isso e nós vamos vencer. O senhor vai tentar procurar apoio do Centrão, do PT? Lógico, vamos trabalhar muito nisso aí. Tem que dar um momento agora para o pessoal pôr a cabeça no lugar. Não é um momento bom para trabalhar. Quando chegar em meados de janeiro, nós vamos voltar para a guerra. Nós vamos continuar trabalhando o janeiro inteiro. Mas nós vamos chegar e vamos trabalhar, vamos conversar com os partidos, com todos. E com todos os partidos que sempre acompanharam a gente. Nós temos tudo para ganhar a eleição. Nós temos que estar unidos. E isso é muito importante. A direita tem que estar unida. O centro também tem que estar unido. Tá bom? Faz mais sentido. A direita tem que estar unida. Aí o Altineu que tá aqui, né, tava lá na XP esses dias. Tô de olho, viu? Dando um abraço lá no Benchimol. E pra comentar, já vi que não vai dar pra comentar hoje sobre o caso do Felipe Martins. Mas isso aqui não é só a treta pela treta, não. Juro por Deus. Juro por Deus que não é a treta pela treta. E vocês vão entender. Até porque ontem e anteontem eu falei mais de uma vez, né? De como os tempos mudaram e que hoje vocês, seja pelo celular... Olha a estrutura que entende. Só o celular você pode até gravar um vídeo. Se o povo quiser te assistir, o Brasil inteiro pode te assistir, né? Uma estrutura que a gente não tinha antes. Você tem novas ferramentas de fazer pressão. Você já comentaram nas redes sociais que antigamente você tem que mandar uma carta pro gabinete de um deputado. Imagina, mandar uma carta. Agora tu vai lá no Instagram do Chico, o cara grava um vídeo, fala o que tu quiser. Você pode seguir, deixar de seguir, likes. Tem vários caminhos de você tentar exercer a sua cidadania. Aplauso de Tarcísio Moraes e clima cordial com Lula incomodam bolsonaristas nas redes sociais. Críticas partem sobretudo de perfis entusiasmados com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Dois momentos em especial têm sido explorados nas redes para tecer críticas a Tarcísio. Nome preferido, o grupo de partidos de direita e de setores antipetistas moderados. Ainda assim, a repercussão tem ocorrido entre anônimos e não entre as principais lideranças do movimento que preferem não ingressar na polêmica. Gente, aqui anônimo não é perfil anônimo, o cara está se escondendo. Anônimo aqui, no contexto que está sendo utilizado, são pessoas comuns. Pessoas comuns. Sabe? Não é robô. A Globo não está nem mais falando de robô, na maneira do ódio. Hoje, o povo acompanha muito de perto. E você vê, ó, olha que curioso. As principais lideranças estão caladas. A revolta é orgânica. É o povo que está reclamando. O povo não está seguindo ordens de ninguém. Está todo mundo quieto. As principais lideranças do movimento preferem não ingressar na polêmica. É o povo. O Brasil mudou. Aí, para falar um pouco mais ainda sobre o povo, quantas pessoas nos últimos dias não reclamaram, por exemplo, da Havan? É o filho do menino da Havan, estava fazendo campanha pro Tarcísio, eu mesmo reclamei dele. Atsuki é o quê? Povo. É um anônimo na internet. É uma pessoa comum que tá lá, um perfil, um comentário. Né, dizendo, não apenas um, mas todos os patrocinadores da própria emissora devem ser lembrados. Né? Lembrado desse dia. Da Palanque, o Dom Pedro III. E aí também falando da relação do povo, junto com outras coisas, eu vou pegar um caso específico, mas para falar de algo geral.
Eu vou pegar um caso específico para falar de algo geral. Só que antes de mostrar esse caso específico, tem esse comentário do Mafinha. Eu não quero que vocês peguem esse caso do Mafinha e apliquem ao caso específico, ok? Mas só para fazer sentido. O Mafinha fala assim, ó, sem ofensas, sendo totalmente pragmático, a maioria, com exceção de um ou outro aí que tem luz própria, a maioria dos deputados bolsonaristas são 100% substituíveis. Tem dezenas de vereadores aí, né, bolsonaristas, que só precisam de uma chance para ser deputado. Então, eu sinceramente acho que muito deputado deveria repensar os seus posicionamentos atuais. Eu acho sinceramente que a cadeira no gabinete das ilusões, né, que nublam a cabeça deles, acho que em 2026 alguns vão cair da cama e perceber a realidade. Pois é. A gente está num ponto que, graças a Deus, cada vez mais temos novos nomes, mais pessoas falando de política, vivendo de política, se envolvendo com política. E os parlamentares, eles seguem às vezes assim, né, agindo com um certo ego, uma certa soberba. Na hora que cair da cadeira, vai bater a cara com força no chão. Eu tô falando em termos gerais para todos. Eu vou pegar aqui só um caso, mas não é para você aplicar o caso do Mafinha nesse caso específico. É só para ilustrar. Nem lembrar disso daqui. Vou mostrar o caso, depois eu mostro nesse vídeo aqui do Alan, tá? O caso é o seguinte. Nos últimos dias, nós vimos a deputada federal Bia Kicis endossar as críticas de Nicolas junto ao Eduardo. Foi notícia na imprensa. É notícia, antagonista, lá o GP1. Não lembro se na CNN também foi notícia sobre isso. Todo mundo sabia que o texto do Nicolas é um ataque para Eduardo. Aí, o pessoal também estava criticando a Zoe por umas coisas que ela tá fazendo, tipo assim, basicamente perseguindo o ambulante, né? Perseguindo o povo. Aí o povo tá revoltado com a vida. Aí o Paulo Figueiredo sai em defesa da Zoe, a Bia Kicis também, a Atsuki fala assim, ó, ô Bia Kicis, por que você não defendeu o Eduardo, né, quando tentaram e tentam queimá-lo? Não seria igualmente imaturidade, fogo amigo e oportunismo dos inimigos? Porque uma coisa é você até compartilhar a força do Eduardo, olha o que ela tá fazendo. Agora, assim, das acusações que fazem, assim, pela direita, eu nunca vi a Bia Kicis entrar em campo, né, dessas acusações contra o Eduardo. Enfim, ela fala assim, eu sempre tive aula do Eduardo, inclusive várias ações em Washington, no Parlamento Europeu, mas vocês querem destruir os aliados mais leais? Não, Bia, não é isso que o pessoal quer. Aí o B22 responde assim, ó. Essa resposta do Nicolas foi para Eduardo e a senhora endossou. Muito feio isso. Ela recupera. Aí lá vem a Bia Kicis. Onde estava escrito no post dele que era para Eduardo? Vocês torcem pela briga. Aí eu quero mostrar para vocês alguns comentários. É o problema da direita, pô. É o problema do Tarcísio. Para de achar. E é o que está dizendo ali na matéria do Globo sobre as críticas que o Tarcísio vem recebendo dos anônimos. Esses são os anônimos. A classe política tem que parar de tratar o povo como otário. O povo não é otário. Aí tá ali, ó. Onde tá escrito que era posto para Eduardo? Vamos começar, né? O Rodrigo. A deputada acha que nós somos idiotas. Políticos não assumem o erro nunca, cara. Preferem se fazer de vítima. Aí o Vitor Tomás. Primeiras palavras, Bia. Atribuir ao povo brasileiro. No post do Eduardo dá a entender que ele está culpando o povão, mas não foi isso. Creio que Nicolas não entendeu o post do Eduardo. Aí vem a Glaucia. Não se faça de sonsa. Nicolas estava falando sobre Eduardo, sim. A senhora acha que bolsonarista é tapado? Pois se acha, vou logo avisando que além de não sermos tapados, enxergamos de longe algo que não cheira bem. Aí a Kelly. Com todo o respeito, deputada. A resposta foi para Eduardo, sim, e a senhora sabe muito bem disso. A dona Florinda. Minha senhora, não nos tomes por idiotas. Para bom entendedor, pingue a letra. Andréa Nero. Bia, te admiro, sou tua fã, né? Seu trabalho é sensacional. Sabemos do seu apoio, Eduardo, e você é muito inteligente. Só fez elogiar. Está evidente que o post do Nicolas foi dirigido ao Eduardo. Ele só não citou o nome. Eu entendo você querer pacificar, mas não dá para negar o óbvio, né? Aí o Kleber. Tá muito claro que era para Eduardo. Seria mais fácil você ter humildade e reconhecer que foi um erro em sua atitude, né? Seria mais nobre. Assim como o presidente fez com você na época da votação. Depois do ocorrido, ele foi te visitar. Eu lembro bem. Aí vem o Pátria Livre. Poxa vida. Continua tratando o povo como otário. Valdeci. O erro de vocês é achar que somos burros. Aí o Thiago. Está se fazendo de sonso, deputada? Nicolas alfinetou Eduardo, sim. Talvez a senhora demorou para perceber e agora quer disfarçar que está tudo bem. Nos poupe, deputada. Temos um respeito pela senhora, mas o Nicolas só dá a bola fora propositalmente. Além Milagre. Tá vendo? Tudo a política, né? Sabe que foi... Assim, todo mundo sabe que foi pro Eduardo e a senhora continua a nos tirar de otários. Vão todos se lascar, né? Tá com raiva, tá com raiva. Aí voltar aqui pro vídeo do Alan, né? Pra falar da classe política. A gente encerra com isso daqui. O que o Alan fala? Quando o mundo desabou para eles, ou seja, quando a Magnitsky foi
anunciada, os políticos de esquerda vieram aqui para conversar, vieram fazer tratativas. Agora que a Magnitsky caiu, não há políticos brasileiros vindo aos Estados Unidos. O pessoal meio que jogou a toalha, falou, perdemos. O esquerdista, quando perde, ele se reorganiza. A direita, ela desanima. Então, daí a gente fica se perguntando, né? Quem realmente está em guerra, né? Porque se um lado, quando toma uma porrada, se reorganiza, se reagrupa, e o outro senta e chora, desculpa, mas a expressão que eu tenho para dar para os políticos brasileiros é: um lado está em guerra, o outro está brincando de videogame, né? Assim, a gente tem um padrão que precisa mudar, bicho. A gente não pode mais ficar nessa, tirando o povo de bobo, achando que só lacrar na internet é o suficiente. A gente tem que começar assim. Eu falo tanto, temos que politizar a população. E o povo tá se politizando, pô. Assumir um erro só te engrandece. Eu não consigo entender como o povo não entende isso. Gente, fala a verdade. Quando a pessoa pede desculpa, reconhece. Poxa, quem não gosta de ver pessoas que sabem pedir desculpa? É uma qualidade melhor do que só acertar sempre. Acertar sempre, sei lá, depender, no Brasil não é tão difícil, né? Só ficar contra a Globo e ao lado do Jair, normalmente você acerta sempre. Agora, pedir desculpa é pra poucos. O que custa, pô? Pede desculpa. Errei, gente. Errei. Pra uma vida que segue. Ou então não fala nada, pelo menos, sabe? Paga de louco. E aí, velho, vamos aqui trabalhar. E essa postura do que o Alan tá falando, perdi agora, não sei o quê. Às vezes o pessoal aplica até na questão eleitoral, por exemplo, né? Não sei o quê, já perdi, já tá aquilo ali, aquilo outro. Tudo arruma uma desculpa. A gente só tem que trabalhar. É igual o Silas Malafaia. Para de reclamar, bicho. Sabe? Para de reclamar. Para de ficar se lamentando aí, chorando pitanga. Arregaça as mangas, cai pra dentro. Vamos fazer campanha. Precisamos eleger aí, sei lá, 257 deputados, que acho que vai ser muito difícil de direita. Quase impossível, na verdade. Seria muito bom. Agora 41 no Senado, eu acho que dá, viu? E o presidente... Nossa, já vai... Flávio com o presidente do Senado ao lado dele. Meu Deus do céu, bicho. Meu Deus do céu. Flávio com o presidente do Senado ao lado dele. E a direita, sei lá, com 120 aí, mais o centrão. Nossa, vai deitar. Na Câmara vai ter alguém minimamente alinhado. Sério, bicho. Pelo amor de Deus. Vamos trabalhar, pô. Você vê, por mais que a gente semana passada falando de Magnitsky, a gente nem tá falando de Magnitsky mais. A direita perde, mas você vê, mesmo perdendo, a coisa ainda tá andando, gente. Perde, ainda tá andando, perde e sai com força, pega e sai com a prospecção, não, né? A previsão é de crescimento nas eleições de 26. Não tem mais tempo, vai pra gente ficar perdendo, não. Tarcísio, toma a gente na vida, Tarcísio. Vamos começar, pô, a trabalhar de verdade. A gente elegeu o Flávio, tem maioria no Senado, e uma Câmara alinhada. E vamos botar a coisa pra andar. Vamos botar a coisa pra andar, Tarcísio. Espera aí a vez. Talvez tu não nasceu pra ser presidente, pô. Aceita isso. E vida que segue. Eu fico por aqui. Vote me na Best. Vote me na Best, pelo amor de Deus. Se você não votou, só precisa votar uma vez. Se não votou ainda, primeiro link na descrição. E se gosta do meu trabalhinho, quiser me ajudar um pouco mais, passa na membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpan.com.br. Eu vejo vocês amanhã. Espero a gente poder comentar do caso do Felipe um pouco mais do judiciário. E fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!